internautas do Portal Webterra, estou aqui mais uma vez para bater um papo super especial, desta vez com o analista de desempenho do Montes Claros América Vôlei, Rafael Carreira. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Rafael. Pô, obrigado você pelo convite, é um prazer, uma honra poder estar aqui nesse bate-papo, né? Poder falar um pouquinho da minha profissão, que para quem é do vôlei é uma profissão super importante, todo mundo valoriza, mas para quem não é do vôlei, é de fora, não faz nem ideia que existe, o que é que eu faço, o que é analista, o que é estatístico. Vamos trinchar um pouquinho aí para o pessoal que vai nos acompanhar. Rafael Carreira, que é do Rio de Janeiro, esteve na temporada 2021 e 2022 no Grupo Valtra da Suíça, realizando trabalhos remotos. De 2020 a 2022, além de analista, foi auxiliar técnico do Niterói Vôlei Rio de Janeiro, tornando-se campeão estadual em 2021 e quarto colocado da Superliga B 2022. Esteve também no Botafogo do Rio de Janeiro de 2018 a 2019, onde foi vice-campeão estadual em 2018 e campeão da Superliga B 2019. É isso mesmo? É isso aí. É uma historinha curtinha, né? Historinha curtinha, mas boa. Desde o início da trajetória lá no Botafogo, a gente teve a oportunidade de, na base, ser campeão de tudo. Na base, fomos tetra, campeões estaduais, fomos campeões da Cidade Maravilhosa Sub-21 em cima do Cruzeiro. Tivemos um terceiro lugar no CBI, perdemos uma semifinal para o Minas em 2018. Era o Minas Sub-21, Felipe Roque, Honorato, Vink na mão. São os caras da alta. Era os caras que estão aí hoje. Então, assim, a gente teve uma trajetória bacana no Botafogo, até poder ter oportunidade, me darem a oportunidade de estar no profissional como analista. E fomos campeões da Superliga B, conseguimos o acesso. Não jogamos a Superliga por questões da gestão do clube na época, mas foi bacana. Agora estamos aí. Legal, você falou de início de trajetória, como foi essa inserção de Rafael Carreira no voleibol? Cara, é engraçado, eu jogava futsal quando eu era menino, era goleiro de futsal, e eu era bom, cara, assim, eu era bom de verdade. joguei A galera te chamava, escolha o Rafael pro meu time, uma coisa assim. Joguei no São Cristóvão, no Rio de Janeiro, joguei no Caltrim Clube da Tijuca, que era uma parceria com o Futebol Ápice na época. Era menino, assim, e era bom goleiro, cara. Cheguei a ter um convite pra ir pro Flamengo. Legal. Na época. Só que o meu irmão jogava vôlei. Aí o que acontecia? Eu saía do meu jogo de futsal, que era de manhã, e ia ver o jogo do meu irmão de tarde lá no Tijuca, vôlei. E, cara, eu achava legal. E o fato dos jogos serem de tarde me faziam querer não jogar de manhã. Assim, futsal, cara, era jogo 8 da manhã, 9 da manhã, o meu irmão só jogava 5 da tarde. Você confessa que tem um probleminha com o horário, assim, de manhã? Não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Atrasado eu não chego, mas chego na lama ali. Aí, em algum momento da minha vida, eu virei pro meu pai e falei, pai, eu não quero mais jogar futsal. Sendo que, tipo assim, foi uma época que eu ganhei melhor goleiro do campeonato estadual. E, cara, jogamos um jogo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, que eu peguei 2 pênaltis. Meu time era muito ruim. E o time do São Cristóvão na época era bem fraco, assim. A gente perdia muito dos grandes, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco. Então, cara, eu era um goleiro que eu fazia alguns gols, que eu era grande pra categoria na época. E, cara, eu lembro que eu peguei 2 pênaltis contra a Portuguesa. Aí que veio uma sondagem, né? Tipo, o cara foi falar com meu pai lá, pô, seu filho é bom. Eu, sei lá, devia ter uns 12 anos nessa época, 12, 13 anos no máximo. Aí eu falei, cara, eu não quero mais jogar futsal. Aí meu pai, mas você é bom, você vai jogar, não sei o quê. Eu falei, tá, mas eu não quero. Aí fui jogar vôlei na escola. Entrei numa escolinha, eu estudei no MV1, no Rio de Janeiro. Uma escola bem tradicional no voleibol escolar. Lá no Rio, cara, aí com 6 meses eu fui pra equipe de vôlei, e lá na época tinha alguns atletas federados, não sei o que. Joguei na equipe de vôlei do MV1, cara, o MV1 era uma hegemonia no Sub-15, assim, tipo, de 13 campeonatos, ganhou 12 e um foi vice. O vice foi no meu ano. Difícil ser batido. Eu fiz um feito histórico. A única medalha de prata da categoria foi no meu ano. Mas, cara, foi legal. Eu cheguei a jogar um pouquinho no Tijuca, muito pouco, quase nada. Só que assim, eu não era
bom, assim, eu era normal. Aí quando eu fui pra faculdade, quis fazer educação física, não por causa do vôlei, que queria ser professor, queria ser professor de escola. Então passei pra UF e fui fazer educação física para ser professor. E você chegou a lecionar também, né? Cheguei. Trabalhei em algumas escolas e foi bem bacana. Então, trabalhei no MV1, que foi a escola que eu joguei. Enfim, aí, cara, joguei universitário um pouco pela UF. Jogava, era legal, assim. Só que é aquilo, eu não tinha muito compromisso com o esporte em si. Jogava porque era legal, eu tava lá na faculdade, né? E fui chamado para ser estagiário no vôlei do MV1, que foi o time que eu O time joguei. que jogou. Que você Cara, foi vice-campeão. Cara, isso é falado até. O Bruno, quando for ver. O Bruno foi meu treinador lá também. Sim. Quando ele for ver, ele é meu amigo pessoal até hoje. Quando ele for ver isso aqui, ele vai lembrar que o único vice-campeonato da história do MV1 Sub-15 Então rola essa resenha é o lá. meu. Eu tenho esse título que você não tem, tá? Se orgulha? Se orgulha? Ah, não, né? Mas tem que fingir que eu... Aí dali... Cara, dali o vôlei foi me absorvendo de uma tal maneira que eu falei, cara, eu acho que eu não consigo mais sair do vôlei, assim. Porque eu trabalhei na escolinha, depois fui professor, aí depois fui pra escola de vôlei do Bernardinho, trabalhei na escola de vôlei do Bernardinho como estagiário, que foi uma abertura de portas imensa pra mim, assim. Trabalhei numa equipe sub-15 lá junto com o Marcão, que era meu coordenador na EVB. Dentro da EVB eu tive a oportunidade de acompanhar alguns treinos do Sesc, de poder ir lá assistir, catar bola. Eu tava no Rio de Janeiro. Isso é potência, né? É um time de expressão, então poder só ver algum treino, ver os caras de perto. Tem alguns amigos lá, o Giovanni. Então o vôlei foi me absorvendo dessa maneira e dentro da EVB eu recebi o convite do Valner para ir pro Botafogo. Cheguei no Botafogo em 2016, 17. Aí eu era estagiário do infantil feminino, sub-15 feminino. E lá dentro aí a história. Aí eu fui pro masculino, cheguei no sub-21, fomos campeões de muitas coisas. Tive a oportunidade de dirigir o sub-15 masculino algumas vezes, fizemos boas campanhas na Taça Paraná. Então, aí dali pra frente a coisa foi andando. E essa parte de auxiliar técnico também, como foi essa experiência antes da gente chegar na parte do analista de desempenho? Então, cara, assim, lá no Rio, eu acredito que em muitos lugares a gente trabalha com um corpo técnico bem enxuto, né? Assim, o voleibol é um esporte olímpico, a gente sabe das dificuldades de se fazer esporte olímpico no Brasil hoje. Então lá no Botafogo a gente fazia de tudo, cara. A gente fazia de tudo, assim, já fiz função de supervisor, já fiz função de roupeiro, já fiz de tudo, cara. Assessoria de imprensa, você vai falar também. Tirava foto. Cara, assim, então eu acabei tendo essa experiência de quadra, né? De poder dar treino, de poder sentar no banco, de categorias de base. Então, isso foi uma experiência muito positiva para mim, né? Nesse sentido, porque eu pude trazer essa leitura de beirada de quadra para dentro dessa nova função que foi a análise de desempenho. A análise de desempenho veio depois da quadra. Todo mundo quer ser treinador, né? Auxiliar. E eu vi uma brecha no mercado. Falei, cara, tem uma função aqui que pouca gente faz, que eu acho interessante. Eu já fazia de curioso scout. Eu tinha um tablet na época. Baixei um aplicativo grátis na loja de aplicativos lá. E já fazia scout e mostrava para os treinadores. Mostrava pro Bernardo, que trabalhou comigo. Eu falei, cara, olha isso aqui. Ele, não, legal, isso aqui, olha só isso aqui. Aí quando surgiu essa vaga pra ser analista no Botafogo, os caras tinham uma chave do DataVolley. Ele falou, sabe fazer? Eu falei, sei. Eu nunca tinha visto DataVolley na minha vida. Mas engraçado é isso, né? Aí fui lá, cara, entrei de cabeça no manual. O Renato Castro me ajudou um pouco na época. Ele já tinha uma noção, tinha os códigos do Henrique Modenese, que é uma referência hoje no Brasil. Usei alguns códigos do Henrique e dali pra frente fui aprendendo. Fiz 2 cursos com o Marcelo Zene, que hoje é analista do Cruzeiro. Sim. E tá na seleção brasileira também. Então fiz alguns cursos com ele e tive algumas trocas bem próximas com o Marcelo, com o Zene.
Então ele me ajudava muito, mandava mensagem para ele de madrugada, falava, Zene, tá tudo vermelho aqui no meu scout. Ele, não, faz isso, faz isso, faz isso. E aí, cara, eu fui crescendo, fui construindo. Eu sou um cara que eu gosto de tecnologia. Eu sou um curioso, assim, da tecnologia. Isso que eu queria te perguntar também, se você é aficionado por tecnologia e também por números, né? Então, eu não sou muito aficionado, não. Eu sou um curioso da tecnologia. Sim. E a questão dos números é muito relativo, porque eu acho que hoje eu consigo trazer um balanço bem interessante do objetivo com o subjetivo. O objetivo são os números que eu gero, são os dados que eu coleto e eles são completamente frios, livres de emoção. Eu olho e avalio o que aconteceu e dou uma nota para aquilo ali, seja ela perfeita, boa, regular, ruim, erro. Faço a avaliação e a gente, enquanto comissão técnica, eu, Pacheco, Norberto, o David da preparação física vem aprendendo e ajudando bastante nessa condição também. A gente faz as questões subjetivas, baseado nos números, qual vai ser a marcação do bloqueio que a gente vai fazer. A gente pega o vídeo, olha, compara. No relatório aqui ele está atacando tudo para diagonal, mas como que está vindo a bola? Está passando um pouquinho da rede, está ficando mais afastada. A gente tenta juntar os dois aí. Uma dúvida que eu tenho é porque no jogo contra o Cuca, por exemplo, o Pacheco falou assim, o Matheus que vai finalizar, a bola vai ser pro Matheus. Isso tem um dedinho, uma pontinha do dedo seu lá, de ter indicado o Matheus para fechar a partida contra o Cuca? Então, não necessariamente, tá? Diretamente não. Diretamente é uma decisão 100% Unicamente do treinador. do treinador. O treinador ele vai tomar todas as decisões. A minha função, o meu papel é alimentar a comissão técnica de dados. O que eles vão fazer com esses dados é discutido antes, mas durante o jogo a decisão é do treinador. Então, assim, ele provavelmente, na minha digitação ali, eu fico com um computador, né, fora da quadra, e esse meu computador ele fica conectado a 2 computadores no banco de reserva, podendo ser até mais. E lá eles ficam com uma repetição do vídeo que eu tenho. Esse vídeo, por exemplo, o jogador sacou. Ele aparece com 5 segundos de atraso para mim. Eu seleciono quantos segundos. Para mim é com 5. E a comissão técnica recebe esse mesmo vídeo atrasado lá e todos os dados que eu estou digitando em tempo real. Então eles vão fazendo essa leitura e vão alimentando o treinador de informação e a decisão é do treinador. Legal. Eu queria que você explicasse para a gente, porque muita gente não conhece ou não sabe a diferença entre analista de desempenho e estatístico. É a mesma coisa ou não? Cara, vou ser bem sincero, assim, é a mesma coisa. Estatística é um nome mais antigo e analista de desempenho é a gourmetização da estatística. Mas, cara, não tá errado chamar de um dos dois. É que existe um debate, né, dentro desse meio. A galera que tá há mais tempo já tá relevando esse debate. É a minha primeira Superliga. Então, assim, tem muita gente que eu conheço, mas tem uma galera que já tá aí nessa correria há muito tempo, né? Então, é um debate que eu acho que já passou. A estatística é uma das funções de um analista de desempenho. Porque, assim, a gente não só gera os dados, a gente gera os dados em contraponto com o vídeo que está rolando. Então, assim, existe uma avaliação do que está sendo feito. Então, por exemplo, é o olho humano avaliando se o seu passe foi perfeito, se ele foi bom, se ele foi médio, se ele foi ruim. Entendeu? Então, assim, a gente tenta ser o mais imparcial possível e, para isso, a gente estabelece alguns padrões e alguns parâmetros que são apresentados para os jogadores no começo da temporada. No começo da temporada, a gente fez uma reunião com todos os jogadores, abrimos uma quadra, até aqui é passe A, até aqui é passe B, passou daqui é passe B menos, passe C, e isso é bem resolvido em relação aos jogadores, mas é um olho humano olhando. E às vezes a gente vai errar e para isso que a gente tem o vídeo para poder dar uma corrigida ali depois. Tipo, acaba o jogo, eu vou olhar um detalhezinho, outro, um ataque que se perde num rally muito longo, de bola que passa para um lado, passa para o outro, e às vezes se perde um detalhe ou outro. E em relação ao que você perguntou, é o que eu falei, a estatística é uma das coisas que a gente faz. Por isso que você chamar o analista de estatístico, talvez seja você reduzir demais a função dele. Sim.
Mas não é errado. Tipo, eu não vou ficar chateado com você se me chamar de estatística. Fica tranquilo. Deixa eu te falar, explica melhor pro pessoal como que funciona durante o jogo a sua análise ali dos jogadores. Por exemplo, fez o saque, você já vê que tipo de saque que ele fez, como que é Sim. pro pessoal que está nos acompanhando? Bom, vou tentar simplificar ao máximo, tá? O software ele trabalha em códigos compostos. Então ele entende que obrigatoriamente após um saque vem uma recepção. Após uma recepção vem um levantamento. Após o levantamento vem um ataque. E após o ataque vem um bloqueio ou defesa. E assim por diante. Levantamento, ataque, bloqueio, defesa. Levantamento, ataque, bloqueio, defesa. Ali na digitação a gente literalmente codifica todas as ações. Literalmente. Então, por exemplo, se você filmar a minha tela do computador enquanto eu estou digitando, você vai ver que o cara vai lançar a bola pro alto, eu vou digitar S, que é o código do saque. Entendeu? Sim. Logo em seguida, eu vou digitar o número do jogador que fez a recepção e a qualidade dessa recepção. E logo em seguida, eu vou digitar a setorização da recepção, que é onde entrou a bola para o levantador, e a distribuição desse levantador. E isso são vários códigos que codificam as ações do jogo. Esses códigos são lidos pelo programa. Na verdade, o programa é uma infinita planilha de Excel, assim, e bem resolvida. É um programa, é um código de programação ali. E ele lê que S é saque. Então, o S do 10 é um saque do 10. Então, vai aparecer lá. Quem é o número 10 do time? Vai aparecer lá. Luiz Henrique, no nosso time é o 10. Vai aparecer saque do Luiz Henrique, quantos saques ele deu, quantos foram ponto, quantos foram bom, quantos foram erro, e assim sucessivamente. Isso para todas as ações. E além disso, existem as outras análises. Por exemplo, como eu falei aqui, eu anoto a setorização e a distribuição. É para saber para onde vai a bola. Então, assim, para a gente entender a tendência do levantador. Então, vai aparecer uma quadrinha lá na rotação 1 e vai aparecer que na rotação 1, de 10 bolas que tiveram ali, 4 foram levantadas para frente, 2 para trás e assim por diante. E a partir dessa leitura, a gente traça as estratégias e decide o que vai ser feito ou deixar de ser feito no jogo. Além do trabalho dentro do próprio clube, você também precisa analisar o adversário e passa Sim. isso tanto para o treinador, comissão técnica, mas também para os jogadores. Como que funciona? Como você recebe esse material também do adversário? Sempre tem essa troca, essa partilha entre vocês, assim? Cara, é muito mais legal do que a gente imagina, assim, tipo, a gente acha que existe não, eu vou esconder aqui os meus dados, vou não sei o quê, tipo, cada analista tem seus códigos, tá? Isso é indiscutível. E às vezes a gente tem que descobrir os segredos dos analistas para poder traduzir os códigos dele. A gente tem um acordo entre os estatísticos, entre os analistas, e a gente tem um tempo limite lá para enviar o nosso vídeo. A gente tem uma pasta no Dropbox e após cada jogo a gente sobe o vídeo do jogo. Então é um acordo entre os analistas. Cara, a Superliga tem aproximadamente 150 jogos. Imagina você digitar 150 jogos. E assim, a média de duração de um jogo é entre 1h40 e mais de 3 horas. Mas o do Cuca, por exemplo, só o primeiro set deu quase 40. Foram 43 minutos no primeiro set, set. se eu não me engano. Então, assim, imagina você digitar 150 jogos de 2 horas, sendo que todas as equipes têm seus analistas. Então, a gente faz um acordo, a gente sobe o vídeo e sobe o arquivo de scout do jogo, que é a digitação. E dentro do próprio software, a gente só joga o scout do cara lá pra dentro e faz as devidas correções, substituições. Porque, assim, a minha forma de analisar... Vou dar um exemplo aqui do Leandro, do SESI. A gente tem scouts um pouco parecidos, os códigos são um pouco parecidos, e a nossa forma de análise é um pouquinho parecida também. O Gustavo, do Guarulhos, também é um garoto que digita extremamente detalhado o scout. Assim, ele digita se o cara passou um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda. Metódico, né? Então assim, cada um tem o seu jeito. Alguns não detalham tanto, mas tem ali o grosso perfeito. E outros são mais metódicos, são mais detalhistas. E tem muita diferença de, principalmente, setorização do passe. Que é onde o passe entra para o levantador, né?
sai da recepção e ele vai entrar na 2, na 2,5, na 3, que é bem no meio ali da quadra. Então, assim, cada analista e cada treinador, cada equipe tem a sua forma de... A minha 2 vem até aqui. A minha 3... Entendeu? Então, você vai descobrindo isso. Peculiar, né? Assim, Você vai descobrindo. Então, tem algumas pegadinhas. Se você só pegar o scout do cara e jogar lá, talvez você caia numa furada, porque, por exemplo, eu tenho as minhas planilhas de avaliação que eu passo para o Pacheco. E essas planilhas têm a distribuição do jogador em situação de passear quando a bola entra na 2, na posição 2,5 lá. A minha 2 tem um padrão. Então, tudo que entra ali naquela região é a minha posição 2, o meu código 2. Pode ser que um outro analista entenda o 2 num espaço maior que o meu. Aí já vou entrar numa furada, entendeu? Porque, vai entrar lá, esse passe tá na 3, mas tá registrado na 2 pra mim. Sacou? Então tem que dar uma olhadinha, não tem. ficar esperto. Corrigir. Você falou num termo muito interessante aí que eu acho que nem todos conhecem, que é o scout. Qual seria a definição do scout? Cara, a definição de scout, literalmente, eu não sei. Mas o scout, ele é basicamente a coleta de dados, né? Tudo que a gente coleta dados, a gente pode chamar de scout. Então, por isso que eu falei que só a estatística você acaba diminuindo o nosso trabalho no sentido de quantidade mesmo, de coisas que a gente faz. Então, a gente faz o scout, a gente faz análise, a gente faz correção, a gente gera relatório, a gente gera vídeo. E o scout é coleta de dados. Coleta de dados. E no futebol, cara, os caras usam o scout para selecionar jogador, para descobrir novos talentos. Então, como é que eles descobrem novos talentos? Eles chamam o cara até de scoutista, né? Em alguns lugares. Não, ele é meu scoutista, ele é meu scouter. Lá fora, eles chamam muito de scouter, que é o cara que coleta dados de determinado jogador para descobrir se ele é um talento ou não, se ele funciona ou não, quantos passes para a direita ele dá, se... Esses dias eu vi uma entrevista, acho que foi do Diniz, falando do Ganso e tal. Enfim, aí o Diniz falando do Ganso que... Pode falar. Eu sei o que você quer falar, pode falar. Todo mundo sabe. Eu sou tricolor, não posso negar, mas a Ameriquinha tá no coração aqui. O Diniz comentando do Ganso que de X bolas que ele recebia de costas pro zagueiro, ele girava para a direita e tocava com a esquerda, para deixar o ponta em projeção. Isso é scout, pô. Isso é scout. O outro time tá lá analisando que de 10 bolas que o Ganso recebe de costas pro zagueiro, ele gira 6 para a direita e toca com a perna esquerda, entendeu? O adversário já tá ciente, né? É isso aí. Então, hoje o voleibol é muito, muito estudado. É extremamente estudado. É uma cultura do voleibol. Então, assim, a gente, cara, em média... por semana, é enviado para os jogadores uma média de 20 a 30 relatórios, assim. E assim, detalhado de cada jogador, detalhado do levantador, isso é o scout que a gente faz. Legal. Esses scouts ajudam também por exemplo, como a gente estava conversando antes de começar aqui, ajuda na pré-temporada, durante a temporada e até pós-temporada, né? Esses números que você armazena. Sim, pode ajudar bastante. Pode ajudar bastante, porque... vou dar um exemplo aqui. Você vai contratar um jogador e ele vai e te manda um vídeo de 10 minutos de uma temporada de 150 jogos, com jogos que duram entre 1h40 e mais de 3 horas. Você acha que um vídeo de 10 minutos tem todas as ações dele? Tem um highlight. E highlight eu faço até seu aqui, se você quiser. Fazer um highlight do Jean. Entrevistando. Os melhores perguntas que o Jean já fez no Webterra. Então, assim, o scout, cara, e a análise, ela te ajuda bastante nisso. A gente estava até batendo um papo aqui antes do programa, falando do filme, né, do Moneyball, do homem que mudou o jogo. E é basicamente isso. Então, assim, ele ajuda muito. Ajuda a contratar, ajuda a selecionar quem vai jogar ou deixar de jogar, ajuda no pós. Por exemplo, agora a gente está encerrando a temporada, eu tenho alguns relatórios que eu entrego pro Guilherme, que é o nosso supervisor de rendimento da temporada, para avaliar o trabalho, para avaliar se teve evolução dos jogadores, se não teve, se a gente se manteve no nível dos jogadores que a gente contratou.
Então, assim... Se o investimento, né, querendo ou não, valeu a pena nesse Exatamente. Se vale a pena investir mais, jogador. que sempre vale, mas, assim, investir ali direito, o scout vai te ajudar nisso, sabe? Tipo, até mesmo a economizar, talvez. Porque, assim, tu pode achar um jogador lá que o nome dele não tem tanto peso, ele tá ali meio de escanteio, porque talvez tá num campeonato de menos expressão. Aí tu vai lá, olha os números do cara, pô, o cara 80% de virada de bola no side-out, acima de 50 no passe, tu fala, pô, esse cara aqui talvez seja interessante. Ele vai ter as limitações, vai ser um jogador mais barato, Mas dá pra mas lapidar. talvez seja interessante. Então, o Gabriel Aze, que é o nosso fisiologista, ele tem uma planilha, cara, que é fenomenal, assim, ele fez uma busca aí com vários jogadores, tem vários dados dos jogadores, altura, dados físicos dos jogadores, que seria muito bacana, a gente conversa muito até para poder juntar essa planilha com alguns dados de estatística técnico-tático, porque isso vai ter um levantamento tanto físico quanto técnico-tático de jogadores aí interessantes que estão no Brasil, fora do Brasil. Então você tem uma relação muito próxima com o Aziz também, né? Pra entender um pouco. Tem. Desprende ou Tem. é amarrado? Não é tão amarrado quanto a gente imagina. Eu sou mais amarrado à parte técnico-tático, que é o auxiliar técnico e o Pacheco, que é o técnico da equipe. Mas, cara, é muito colegiado mesmo, assim, todas as decisões são tomadas ali coletivamente. Então, a nossa relação dentro do trabalho acaba se aproximando. A preparação física, até no começo da temporada, até o retorno, a gente tinha um controle muito legal, que a gente fazia dos treinos e dos jogos, a gente fazia um controle de salto. Como aqui a gente não tem o VERT é um aparelho que a preparação física usa para contabilizar salto, altura do salto, distância do salto, velocidade, cara, é fenômeno, assim, é um radarzinho que tu bota no jogador e ele sabe até se ele girou 360 graus, tô brincando aqui, mas você sabe tudo do jogador. Como a gente não tinha, a gente criou um outro parâmetro que eles começavam a usar os dados da estatística para controlar os saltos. Então, quantos ataques ele deu, quantos bloqueios ele fez, quantos saques viagens ele fez. Contabilizava, somava, ele deu 130 saltos no treino. Aí fazia o acumulado da semana, pô, esse cara aqui estourou o número de saltos na semana, vamos dar uma seguradinha nele para ele não quebrar? Ou então esse aqui está muito abaixo da média de saltos que ele pode dar. Vamos botar mais bola para ele aqui, para ele poder saltar, se desenvolver, saltar mais, atingir a meta ali. Então, acaba sendo um trabalho bem, bem bacana. Você falou sobre o filme O Moneyball, que é um filme interessante para quem quer trabalhar nessa área. Você poderia explicar melhor como que é esse filme para o pessoal que deseja, né, ser um analista de desempenho? Cara, acho que eu já vi esse filme umas 5 vezes. E ele é muito bom. É filme, é hollywoodiano. Filme mesmo, assim. Não acha que você vai chegar e... Nossa, vou ver um documentário sobre... É filme. Baseado em fatos reais também. É baseado, mas é filme, mano. Então, vai ter o sucesso do protagonista, vai ser tudo isso. Mas é um filme muito maneiro, cara. O ator principal lá, ele chega, ele é contratado pro... Se eu me lembro bem, é pelo Red Sox. E eles falam, cara, a gente tem esse X de dinheiro aqui e a gente quer ganhar dos Yankees. Aí o cara, impossível, não sei o quê. Aí aparece lá um maluquinho lá, gordinho, assim, que nem eu, assim. E, cara, eu faço estatística dos jogadores. Então vamos olhar isso aí. Todo mundo meio desacreditado, era um beisebol bem tradicional nos Estados Unidos, antigo e tal. E, mano, o cara começou a chegar, no beisebol todo mundo lança e todo mundo rebate, né? Aí o que mais chama atenção no filme é, eles vão lá e o cara fala que quer contratar um rebatedor de 100 quilos lá. Ah, mas ele não consegue correr, o rebatedor tem que conseguir correr, não sei o quê. Aí ele fala, cara, ele não precisa correr. De 4 bolas que ele rebate, ele faz 2 home run. Então, assim... Não há necessidade de correr. Eu preciso contratar um rebatedor leve para poder correr. Beleza, se o rebatedor leve faz home run, ele corre as 4 bases de uma vez só. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes, cara, é um limitador de um lado
Mas a estatística e a análise vai te mostrar que esse limitador dá para ser contornado. Você pode ser útil em outros fundamentos. A gente teve uma... Vou trazer de novo para a nossa realidade aqui da América. Sim. Quando a gente chegou, a gente tinha um time pré-definido, né? E a nossa dupla de ponteiros, desde o início, já foi Matheus ali com o Lucaian, né? E a ideia era o Matheus ser um ponteiro de composição, de preparação, que é um ponteiro de passe, e o Lucaian um ponteiro de ataque, de força. Então a gente nem esperava tanto assim do passe do Lucaian e foi uma surpresa absurda. Assim, o Lucaian sustenta no passe todos os jogos. Todos os jogos, assim como o Matheus, tem um número na virada de bola extremamente alto. Então assim, a gente, cara, o nosso ponteiro de composição, ele também ataca, também roda a bola, e o nosso ponteiro de ataque também prepara. E o mais legal é que durante a temporada, no início da Superliga, nós tivemos até o top 3, né, dos jogadores Isso. recepção. Que é bem lá no comecinho, acho que até a sexta rodada, se eu não me engano, quinta, sexta rodada, a gente tinha o Matheus e o Lucaian liderando e o Jean em terceiro. Sim. Aí chegou até a trocar, assim, acho que o Jean foi para segundo, Foi. aí depois da sexta rodada te deu uma afastada, mas se eu não me engano, estamos ainda com algum jogador entre os 10 ou 20 colocados da Superliga. Lembrando que cada equipe tem uma média de 16 jogadores. Então, assim, você ficar entre os 30 é um negócio bem interessante. Pensando que temos 12 equipes na Superliga, cada equipe tem 16 jogadores, pelo menos 4 ponteiros. Você ficar entre os 30 primeiros ali é um número bem legal. Deixa eu te falar. Chegou para o Montes Claros América Vôlei o convite de trabalhar aqui. Como você avalia a sua temporada aqui conosco? A minha pessoal ou Sim, a pessoal. a nossa? Geral, a sua e também do clube em si. Cara, pra mim foi muito bom. Foi muito especial estar aqui. De verdade, assim. Me abriu uma porta enorme dentro do mercado do voleibol nacional, trouxe uma certa luzinha aí pra cima de mim. Eu acho que eu vinha numa crescente já na Superliga B, fazia alguns bons scouts, alguns bons que a gente se cobra muito, né, da digitação ser legal ali, ser direitinho, até porque o nosso scout vai para os outros analistas, né? Então assim, você não quer mandar um scout com erro pro outro cara. Até, Dani, se ele se vira, pô, não, cara. Eu não quero que o cara veja que eu tô errando. Então, você pegar uma Superliga com muitos jogos, muitas viagens, a gente faz uma média de 11 jogos por rodada e às vezes tem rodada dupla, quarta e sábado. Então, assim, é bastante volume de trabalho. Então, eu pude crescer muito aqui na América em contato com os outros analistas dos outros times. Já tinha uma certa proximidade com o Zênio, que vai estar aqui, chega hoje aí, que é o analista do Cruzeiro. Pude estreitar alguns laços com o Gustavo, do Guarulhos, com o Leandro, do SESI, o Luciano, do Minas, pô, cara espetacular. Então, assim, a experiência que te traz isso, de estar dentro desse cenário com só cara fera, assim, só tem fera. Hoje na Superliga só tem fera, pô. Então, assim, você aprende muito. E eu quero poder continuar aprendendo e quem sabe até um dia poder passar um pouquinho do que eu sei para quem tá chegando aí. Legal. Agora tem um fato curioso, pelo menos desde quando eu cheguei para trabalhar no clube também, é que os analistas eram cariocas, é um pré-requisito para trabalhar no Montes Claros da América Vôlei. Cara, carioca é gente boa, cara. Não tem jeito. Todo mundo quer ter um carioca no time. Tô brincando. Inclusive, os caras que passaram aqui antes de mim são meus amigos. Um abraço pro Renato Castro, que tá lá na Arábia agora, fazendo um excelente trabalho. Sim. Um abraço pro Bernardo Assis, hoje é auxiliar técnico do Pinheiros, fazendo um trabalho espetacular no Pinheiros, espetacular. Tiveram vitórias importantíssimas. Né? A gente acompanha então assim, ganharam do Flamengo recentemente, do Sesc Flamengo. Cara, um abraço para vocês aí. Pô, vocês são referência para mim, assim. O Bernardo, a gente troca muita ideia, o Renato também. Então, poder ser amigo de caras que são referência, pô, é legal demais.
Rafa, para quem quer começar a trabalhar como analista de desempenho, qual é o primeiro passo que eles podem fazer? Deixa uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Cara, o primeiro passo é ter um pouquinho de paciência. Não é, não é uma tarefa muito fácil e à primeira vista não é muito atrativo. É meio chato, sabe? Tipo, porque quem tá no meio da educação física, querendo ou não, quer saber da bola, né? Quer saber de bola, quer saber de treino. Só que, cara, é uma brecha grande no mercado. Assim. Hoje a gente avalia e, assim, às vezes tem Poucos, né, muita vaga para pouco analista, sabe? Tipo, analista bom, assim, de qualidade, para poder estar na Superliga e exercer um bom trabalho. E eu tenho convicção de que todos que estão hoje, pô, estão porque os caras são fera. Então, assim, tem que ter um pouquinho de paciência, sabe? Um pouquinho de consciência de que é uma coisa que leva um pouquinho de tempo. De tempo mesmo, assim, de prática. Porque, pensa comigo, a gente está fazendo uma digitação em tempo real. Cada código que eu coloco basicamente ao mesmo tempo que o jogador está botando. Sim. Eu tenho um intervalo ali de 7 a 8 segundos entre um rally e outro, que é a finalização do rally e o próximo saque. É o tempo que eu tenho para finalizar a minha digitação daquele rally. Então você vai ter uma média de 3 segundos entre o saque e a recepção, 2 segundos entre a recepção e o levantamento, 1 segundo entre o levantamento e o ataque, e depois 3, você vai ter uma média aí de 15 segundos para digitar um rally que tem saque, recepção, qualidade da recepção e setor de entrada da recepção, chamada do central, distribuição do levantador, ataque e direcionamento desse ataque e Já qual tem que ter setor isso na qual cabeça. setor entrou o ataque, defesa, qualidade da defesa, levantamento. Então, assim, você vai ter aí, cara, uma certa prática de poder olhar e fazer. Então, e depois disso, cara, não tem jeito. Tem que entender do esporte. Tem que entender do esporte. É impossível você fazer uma avaliação de qualidade se você não entende do esporte. Não necessariamente o vôlei, né, Rafa? Exatamente. Tem que entender a dinâmica do esporte mesmo, sabe? Por exemplo, hoje se eu quisesse migrar para outra modalidade esportiva, eu acredito que seria muito difícil, quase impossível. Porque hoje a minha vivência é do vôlei, eu entendo de vôlei. Sim. Eu entendo de vôlei, eu vou saber conversar de vôlei. Eu vou saber falar de futebol? Cara, eu vou de torcedor. Sabe? Mas assim, fazer uma análise do futebol, cara, tem que ser um cara do futebol, pô. Sim. Tem que ser um cara vive ali aquilo, que vive né? futebol, basquete. Tem que ser um cara que vive... Pô, handball, cara, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Você assiste handball, você gosta... Adoro handball. Entendo um pouquinho, mas assim, fazer análise daquilo, de deslocamento, de movimento de braço, pô, no vôlei a gente faz. Eu sei quando o cara entra de frente e faz a tirada pra diagonal. Se você não souber que ele tem aquilo ali, tu vai achar que ele entrou de frente para paralela. Sim. Só que, pô, ele entrou de frente, virou a mão lá em cima e atacou para diagonal. Então, assim, é importante você ter essa ciência, né? Essa ciência, esse entendimento da modalidade, sabe? Beleza. Rafa, quero agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, participar do podcast aqui. Desejo muito sucesso para você, que espero que ao fim da temporada haja renovação, que você continue conosco, foi um profissional excelente. Agregou muito ao nosso time, ao nosso clube. Eu desejo muito sucesso para você ao longo deste ano. Como eu falei, né, que possa continuar conosco aqui. Cara, eu que agradeço. Assim, foi um convite muito especial poder falar um pouquinho, né? Eu falo demais aqui. Se deixar, a gente vai ficar aqui 2 horas batendo papo. Mas eu que agradeço, cara. Foi uma oportunidade incrível estar aqui no América, estar na Superliga. E espero que chegue o convite para renovar. Assim, a gente vai... Com certeza a gente vai sentar, vai conversar e vai chegar nos melhores termos para ambas as partes. Pô, um abraço para você. Top 1 assessoria de imprensa do Brasil. Que isso. Então, cara, muito legal, muito legal. Antes de terminar, eu só queria mandar um beijo pra minha namorada Mariana. Pode ficar à vontade. Ela me mandou mensagem cobrando. Ela falou, Rafael, se não tiver beijo pra mim, vai se ver quando chegar em casa. Então, um beijo, meu amor. Beijo pra minha mãe e pro meu pai. E é isso aí, cara. Quando eu estiver no Rio de Janeiro lá, eu vou aparecer lá na sua casa. Minha casa é sua casa. Tamo junto, Rafa. Obrigado. Pra você, até o próximo programa.